Então, boa tarde, mulheres lindas, maravilhosas. Hoje nós vamos trazer um pouquinho aqui do MDV, que é o Mapa do Destrave das Vendas. E por que que a gente vai falar da raiz, da origem, né, levando para a área das vendas? Porque tudo começa lá atrás, né? Tudo começa na nossa fecundação. Então, a gente vai começar do início. E vocês vão fazer algumas dinâmicas aqui, que depois eu quero que vocês levem para casa, que vocês busquem as informações com a mãe, com o pai, com as pessoas, porque tudo isso está influenciando na mulher que você é hoje. Então, a gente traz muitas questões dessa primeira infância, que vai dos 7 anos, né, até o início lá, que foi a fecundação, de 0 a 7 anos. A gente é muito isso. E em todos os atendimentos que eu faço, isso vem muito forte. Acabei agora mesmo de fazer uma anamnese de uma pessoa que ela está tendo uma dificuldade com a gestora dela, e a questão está onde? No seio familiar, na família de origem, na infância. Então, nunca é sobre aquilo que está acontecendo. Aquilo é uma informação de algo que nós temos que olhar lá para trás, de algo que a gente precisa colocar esse olhar, né? A lupa, comprei uma lupa para trabalhar só, né? Colocar a lupa e enxergar além da aparência, além do que os nossos olhos normais, comuns, estão trazendo. Então, tenho certeza que vai ser uma aula que vai contribuir muito para que vocês identifiquem questões tanto da área profissional quanto, né, da área relacional aí, porque a mesma mulher que vem da família de origem, que está no sistema relacional com a família atual, é a mesma que empreende, é a mesma que está na CLT, que está no serviço público. Aqui eu tenho alunas da CLT, do serviço público, empreendedoras, porque a gente não consegue, né, separar, por mais que ali tenha uma identidade, um papel que está sendo desenvolvido, as nossas crenças, a mulher base, ela está ali conduzindo tudo. Então, sejam bem-vindas, boa tarde a todas, muito bom estar aqui com vocês nessa pré-venda, né, do Mapa do Destrave. Isso aqui é uma degustação para quem quiser seguir, quem quiser conhecer mais. A gente vai fazer o lançamento oficial do Mapa do Destrave na próxima semana, dias 10, 11, 12 e 13, tá? Então, a gente vai ter uma programação nesses dias, de aulas também. Então, quem quiser participar, só que essas vão ser à noite. No dia 12, que vai ser o feriado, eu vou gravar uma dinâmica e deixar para vocês, tá? Porque às vezes a pessoa tem algum compromisso, alguma atividade de família. Então, para não interferir, né, na atividade de vocês, então eu já vou deixar uma gravação. Então, no dia 10 vai ser ao vivo, dia 11 vai ser ao vivo, dia 12 eu vou deixar uma aula gravada, uma dinâmica, e no dia 13, tá, é a última, e aí quem decidir, sentir no coração, falar eu quero seguir, tá, já pode tomar essa decisão desde hoje. Então, Bárbara, você quer falar? Tá com a mão levantada? Sim, enquanto elas pegam uma água, não sei se está todo mundo preparado aí, faz um story convidando o pessoal para vir lá no seu Insta. Vou fazer. Então, vamos lá. A Bárbara tem que me lembrar dessas coisas, gente, porque eu esqueço. Ai, ai, eu sou especialista, né? Especialista é hora que esquece das coisas da influência. Então, vamos lá. Quem não pegou água, caderno, e aí deixar o ambiente tranquilo para que você possa fazer que nós vamos fazer algumas atividades, e aí eu preciso que você, deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar aqui, visualizar como galeria, que fica melhor, né? Então, um sorrisão. Patrícia, baixa um pouquinho sua câmera, tá aparecendo só seu olho.
Isso. Aí. Aí. Ótimo, maravilha. Eu com as minhas notas de 100 aqui. Põe as notas aqui para poder fazer a vibração, trazer aqui para vocês. Então, todo mundo, deixa eu só escrever aqui agora. Começou. A aula do MDB. A origem, a raiz das travas, é o dos traves. Todo mundo com água, caderno aí, todo mundo Todo já mundo foi com no água, Deep Room. caderno. Começou. Isso. Isso, boa, Luana. Boa, vamos lá. Eu vou tomar minha aguinha aqui também, hidratar. Hoje está um sol bonito aqui, dias que eu não via sol. A gente estava num período aqui bem bastante de chuva. Então, vamos lá. Eu vou trazer, vou colocar aqui para vocês a minha mesa. Então, para quem não me conhece, eu vou fazer uma apresentação rápida, tá, gente? Para quem está aqui a primeira vez, eu sou Isolda Rodrigues. Eu trabalho há 20 anos com vendas, há 15 com mulheres exclusivamente. E nos últimos anos, eu percebi o quanto a dor da frustração, da não consistência, né, da não sustentação a um processo, levavam as mulheres com as quais eu trabalhava a lugares de muito sofrimento, de muita dor. Por quê? Porque essas mulheres queriam alcançar determinado lugar, tinham as condições favoráveis, tinham tempo, tinham treinamentos, estratégias, tinham tudo. E naquele momento eu não entendia o que faltava, e hoje eu tenho exatamente a ferramenta que é o sistêmico, né? E a gente usa aí todo o corpo de conhecimento sistêmico que Bert Helling nos deixou. Além disso, a constelação também. Então, a constelação, a gente pode fazer uma constelação mental, que é, enquanto eu estou dando a aula, você está constelando, isso que eu vou falando vai criando congruência na sua mente, né? E os pensamentos, eles vão se acoplando, coisas que estão soltas, o campo, ele vai liberando por camadas. Então, essa constelação, ela já começa. A gente pode fazer constelação com elementos, tá? Pegar elementos inanimados. Aqui, por exemplo, eu uso muito chama isso aqui, gente? Esses tipo Lego, né? Essas peças de brinquedo, de quebra-cabeça, de monta-monta. Uso também os representantes, tá? Aqui a gente tem também, quando necessário, a constelação na água, que é a fluvial. Tem a constelação com representantes humanos, né? Em grupo ou individual. Então, não tem diferença se a pessoa vai usar pessoa, representante, animal, tem constelação com cavalo também. O campo, ele vai se comunicar da forma necessária para trazer a informação. Então, tudo que a gente precisa chama-se informação. E o tempo inteiro, o campo está comunicando com a gente. Só que muitas vezes nós estamos o quê? Uma miopia. A gente não enxerga. E é por isso que eu tenho minha lupa aqui agora, né? Para pôr o olhão lá e ajudar vocês a enxergar as questões que estão aí além do aparente, além daquilo que é o óbvio, que muitas vezes não é o óbvio. A gente acha que é, mas não é. Então, eu trabalhei 20 anos, trabalho 20 anos com vendas, 15 anos foi na venda direta, com mulheres, presenciei a dor de muitas mulheres, eu cheguei a um nível muito alto dentro da venda direta, trabalhei com a Mary Kay, consegui, né, o reconhecimento ali, a conquista do carro cor-de-rosa, foram 5 carros, viagens internacionais, fui líder top 10 por 5 anos consecutivos. Então, isso me fez desenvolver uma visão muito grandiosa de liderança. Eu tive equipes com mais de 3 mil mulheres. Saí da Mary Kay, porque dentro de mim tinha algo que não se conectava mais. Fui a mulher que excluiu, que estava fora da ordem, que fez trocas desequilibradas, que são as 3 leis sistêmicas, e é exatamente por isso que hoje eu tenho propriedade para chegar aqui para vocês e falar: hoje eu sou uma mulher que eu estou cada vez mais na ordem,
cada vez mais incluindo tudo que veio antes e cada vez mais fazendo trocas equilibradas, tá? Porque isso é um processo. A gente vai fazendo um movimento e ele é diário. Bárbara, olha aí para mim quem está com o microfone aberto. A gente vai fazendo trocas diariamente, né? Trocas com a informação que chega. Então, a partir desse movimento, que foi o meu próprio movimento, da dor da minha equipe, de chegar num lugar que elas iam para um platô de faturamento, gerando frustração, e eu não conseguia, eu não tinha ali recursos para trabalhar aquela pessoa. Porque o que eu tinha, era até o que eu estava conversando antes da gente começar a gravar aqui com a Grazi, que era o coach. Eu fiz a minha formação de coach em Goiânia em 2012. E o coach, ele é o quê? Ele é o estado atual, e o estado desejado. Então, o coach trabalha isso aqui. Estado atual, estado desejado e as etapas, a meta. Então, uma meta normalmente de curto prazo, vamos supor 3 meses, uma meta de 6 meses e o objetivo que eu quero. E era exatamente isso que eu trabalhava com as minhas consultoras, com a minha equipe. Só que existe um ser humano que vem aqui, ó, que tem uma história, que tem pai, que tem mãe, que tem todo um movimento que foi feito aqui. E isso a gente não levava em consideração. Então, ficava muito difícil pegar uma mulher que ela se deparava aqui com um desafio e esse desafio se tornava maior do que ela. E aí existe uma questão que o desafio se torna maior. E aqui, quando isso acontece, essa pessoa ela não consegue perceber que dentro dela também tem os recursos que ela precisa. E o que acontecia com essa pessoa? Ela simplesmente sucumbia, ela desistia. E ela se sentia o quê? Uma fracassada, uma frustrada. E, infelizmente, a nossa cultura, né, é uma cultura que, graças a Deus, né, com a nova era, com os movimentos que estão vindo, com a sororidade, com esse lado, né, do feminino, da cura do feminino, isso vem sendo restaurado. Mas é uma cultura aonde a mulher ela é muito massacrada. E ela é massacrada por outras mulheres e por ela própria. Ela usa um chicote, que é um chicote, gente. Tem até um chicotinho aqui que eu cortei outro dia que estava fazendo. Ela usa um chicote, que ela vai lá e todo dia ela dá nela. Todo dia. Aí ela se sente desqualificada. Ela não se sente merecedora. Ela tem dentro dela, né, a menos-valia, a insuficiência, a carência. Tudo isso faz com que ela, diante de um desafio, ela pode ter todas as estratégias. Ela não consegue, ela se sente pequena. E isso vem da onde? Da questão ancestral. Vem da família de origem para trás. Vem do movimento que a gente vai falar aqui hoje, que é desde a hora ali da concepção até a mulher que você é hoje, mas a gente vai trabalhar muito essa primeira infância. Tudo isso vai trazer elementos que na hora que você vai empreender, que na hora que você vai se deparar com um desafio, seja abrir a câmera, pegar aqui, fazer um story e colocar ali. A pessoa não dá conta. E para quem está de fora, para quem já faz isso com muita habilidade, parece uma coisa ridícula. E eu fui essa pessoa que criticou lá atrás, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Então, às vezes, quando a consultora não conseguia fazer alguma coisa, eu falava, gente, mas tá com mimimi, tá isso, tá aquilo, e não é. Tá? Então, hoje, eu vejo o quanto nós, mulheres, usamos palavras, o quanto a gente desqualifica, o quanto a gente não tem empatia. Por quê? Porque a gente julga o outro pelas nossas lentes, por aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu ao longo da vida. E aí vem uma questão crucial dentro do sistema. Eu não posso julgar ninguém aqui. Por quê? Porque eu não sei da sua vida. Eu sei da minha. Então, se você está passando por um momento e algo te paralisa,
tem dentro de você uma questão que é o quê? Uma trava, né? É a trava. E a trava, ela é o quê? Um bloqueio. Então, aqui são os emaranhados. Então, dentro de você, ativa o seu emaranhado aqui de questões que diz para sua mente, você é incapaz de resolver isso daqui. Então, eu vou te proteger, te colocando aonde? No medo, porque o medo protege. Então, a mente, de forma muito habilidosa, porque essa é a função do nosso cérebro reptiliano, da nossa mente, né, mais selvagem, que é aquela instintiva, que é a proteção. Porque ela ainda conecta isso aqui como aquele bicho que está lá rugindo lá fora e que está atentando contra a tua vida. Então, é melhor você ficar quieta, porque se você for lá fora, você vai morrer. Então, ela não consegue discernir que você só precisa desenvolver algumas habilidades para poder criar a força necessária para dar um play lá na câmera e simplesmente começar uma live. E começar a falar. Porque dentro de você tem o conhecimento, dentro de você tem tudo. Você só precisa trabalhar com a exposição. E expor o nosso rosto, a nossa face, no inconsciente, é como se você estivesse lá nua, se mostrando para todo mundo. Então, o inconsciente vai trazer o quê? A proteção. Então, é melhor você ficar quieto. Então, coisas são ativadas na nossa mente por um emaranhado de situação que vem lá de trás. Vem da infância, de um trabalho, por exemplo, que você foi apresentar na escola e a professora ou um colega riu e falou alguma questão e hoje, na hora que você vai apresentar uma ideia, você vai apresentar uma live, você vai apresentar um post de qualquer coisa que tem ali, um vídeo seu, não vai. Por quê? Porque tem o gatilho, que é o gatilho que gerou o medo. Então, tudo que vem, a gente agora, né, numa nova consciência, o que a gente faz? A gente olha para isso como uma informação. A gente tem que deixar de rotular como algo ruim. Porque cada vez que eu... É isso aí, a Juliana já está confirmando. Tá? Por que eu sei disso? Porque tem 20 anos que eu trabalho com mulheres. E aí, eu vou te falar, eu sou aquela que se tivesse que fazer uma live nua, literalmente, eu faria. Por quê? Porque eu fui criada dentro da minha casa igual o índio, todo mundo pelado, na frente de todo mundo, pai, mãe, tudo. Lá em casa não tinha a crença que a mulher tinha que estar de roupa. Então, se a gente tivesse que trocar de roupa, um trocava de roupa na frente do outro. Não que a gente ficava o dia inteiro pelado, não era isso, não. Mas se alguém tivesse que trocar de roupa, todo mundo trocava sem ficar com vergonha. E minha mãe trocava, meu pai trocava, eu trocava. Isso foi a vida inteira. Aí, quando eu me casei com o Antônio vem de uma família de portugueses. E aí vocês já vão começar a entender também os conflitos que vêm quando você sai do seu sistema e você une com uma pessoa de um outro sistema. A gente começou a ter muito conflito por causa da minha criação, que eu era muito liberal, muito, mas porque eu fui criada assim. E ele não, ele vem de uma família de portugueses extremamente conservadora. Ele nunca viu a mãe dele pelada, né? E eu via minha mãe pelada dia, né? Eu vi o meu pai pelado, na época que meu pai morreu, eu tinha 22 anos, até o dia que meu pai se separou da minha mãe, acho que com uns 19 anos. Às vezes eu entrava lá dentro do quarto, ele estava lá, ele estava pegando roupa, e estava tudo bem, ele não ficava com vergonha, não tinha isso, tá, gente? Por quê? Porque é uma crença. Se você coloca a vergonha dentro de você, ela vira uma crença. Então, para mim, todas as pessoas conseguiriam abrir uma live e colocar a cara lá, porque era isso que eu pensava até alguns anos atrás. Eu não entendia que cada pessoa ela tinha esse mapa mental de acordo com aquilo que ela viveu, com as crenças e tal. E aí, então, meu casamento me trouxe essa vivência e depois, né, tudo aquilo que eu fui trazendo dos meus atendimentos. Então, hoje, sim, quando uma mulher vai colocar o rosto dela lá na live, é como se ela estivesse abrindo as pernas lá e estivesse nua, literalmente uma posição ginecológica, para alguém olhar alguma coisa lá. E ela se sente o quê? Constrangida.
Então, isso é uma informação. E aí a gente vai trabalhar isso, porque quem sente isso é a sua parte que está infantilizada, que é a nossa criança interior, que passou por alguma situação que ficou aqui com isso registrado, né? A nossa criança. E ela tá o quê? Ela tá na frente, ela tá ativa aqui. E aí a gente não consegue resolver. Então, hoje a gente vai olhar para esse lugar, que é o lugar da criança, a raiz, a origem das nossas travas, tá? E elas não nasceram aqui agora, elas vêm de uma história, e aqui agora tem o quê? Tem um movimento que traz uma informação, e essa informação ela é um gatilho, ela dispara dentro do nosso cérebro e é instantâneo, tá, gente? É instantâneo porque quem já estudou a neurociência e sabe que é milésimos de segundos, a sua mente, ela simplesmente cria o bloqueio, porque aquela informação, ela conectou com um trauma da infância, alguma questão que aconteceu, então te paralisa. E você não consegue andar, não sai, não vai. Pode ser a estratégia que for. Então, hoje, não adianta a pessoa comprar todos os cursos de marketing. Porque não é o curso de marketing, vocês já têm todas as estratégias, vocês já têm tudo que vocês precisam. O que que acontece? Eu preciso, então, aprender a me conhecer, eu preciso ter ferramentas de destrave. Então, o mapa do destrave, ele vai proporcionar isso para vocês. São 8 aulas, né, ao vivo. Eu gosto muito de aula ao vivo, porque é a aula que a gente está em presença, que você realmente está ali recebendo e depois tem as trocas também com as outras alunas, né? E a gente cresce muito com essa troca. Então, o cérebro, ele dispara uma mensagem, é instantânea, e cria-se a barreira. E aí, não consegue realizar. Então, isso aqui foi a minha dor por muitos anos. Porque eu fazia esse caminho com total tranquilidade. Por quê? Porque eu fui a mulher, a criança, na verdade, que foi criada com muita liberdade. Minha mãe trabalhava fora, meu pai trabalhava também, a gente ficava solto com a empregada lá, a gente dava um nó nas empregadas, fugia. Quem aí é de Belo Horizonte? Eu morava no bairro Nações Unidas, que é próximo, grande BH, né? E eu saía das Nações Unidas, ia até o centro de Sabará a pé, com 9 anos de idade, tá? E fugida. Eu andava 8, 9 quilômetros a pé, fugida. Então, você imagina a criatura. Então, isso era a minha natureza. E aí, depois que eu fui estudar o sistêmico, eu descubro que a minha bisavó, mãe da minha avó, né, a avó da minha mãe, ela era índia da terra do Brasil, nasceu aqui, pelada, índia de tudo. Então, essa natureza desbravadora, essa segurança, né, de fazer, de ter essa... de não ter essa vergonha com relação a algumas coisas, isso vem da minha ancestralidade, tá, gente? Então, é importante também vocês trazerem as informações. E aí, quando então eu ia trabalhar com essa pessoa e ela não conseguia alcançar esse objetivo, quem depois começou a ficar frustrada fui eu. Por quê? Porque eu falei, gente, eu não vou conseguir mover essas pessoas. Eu não tenho mais recursos. E eu comecei a me sentir mal. Porque como líder, não sei se alguém já trabalhou com a venda direta, o marketing multinível, eu trabalhava com a Mary Kay, que é um produto fantástico, excelente, então ali existe um processo, são degraus que a pessoa tem que subir, tem que desenvolver, cada degrau vai desenvolver uma competência, vai desenvolver uma determinada habilidade, e a minha função é puxar essa pessoa para o próximo degrau, para o próximo. Só que aí eu comecei a pensar assim, elas não vão conseguir chegar onde eu cheguei. Não vão. E aí ali começou a ser um problema para mim. Porque aí eu falei, eu vou trabalhar com uma coisa que elas não vão chegar. E isso para mim não vai ser legal. Tanto que quando eu saí, até hoje, a equipe que ficou lá, as líderes continuam, ninguém chegou no nível que eu cheguei, já tem 5 anos que eu saí, tá? Então, assim, elas têm que trabalhar as questões delas, isso aí não é comigo mais, mas para vocês verem o quanto que a gente traz de coisas, e aí o sistêmico entrou na minha vida. Então, é a hora que tudo coopera para o bem. Tudo, gente. Qualquer situação que você esteja passando, ela vai cooperar para que algo entre
e te acrescente para o mais da vida, tá? Se você tiver olhos. Então, aquilo que para mim, naquele momento, foi dolorido, eu não tinha recursos mais, eu combinei com meu marido um sabático, foi o ano de 2018 para 2019, eu falei, eu quero dar um tempo, eu quero estudar, eu preciso me conhecer, que foi um período que eu entrei em conflito comigo. E aí, o sistêmico entra e faz um movimento aqui dentro, né? E hoje eu estou aqui como mentora sistêmica, de mulheres empreendedoras com foco em destrave. Por quê? Porque essa foi minha dor lá atrás, né? Então, a gente sempre vai trabalhar com aquilo que é a nossa maior dor, né? E é interessante você já colocar isso aí. Qual é a sua maior dor? Porque se você foge disso, você vai trabalhar com algo que não está registrado nas suas células. E aí você vai falar de algo que não é a sua expertise. Então, você tem que falar de algo que é a sua expertise. E eu também, uma época, eu comecei a querer falar de outra coisa. Eu fiz curso de aromaterapia e tal. Aí eu queria trabalhar com aromaterapia. Falei, vou trabalhar com isso e não sei o quê e tal. Mas eu não sou a terapeuta. Eu sou terapeuta, mas eu não sou só terapeuta. E isso começou a me conflitar. Por quê? Porque eu sou uma mulher de vendas. Eu sou aquela que trabalha com o que está acontecendo junto à cliente, com o que a pessoa ela vai fazer. E aí eu precisei reavaliar tudo, fazer as minhas pazes com a mulher que eu estava excluindo, que era a vendedora, e você tem uma vendedora aí, que se você estiver excluindo, você vai lá e cata ela também, porque a gente vende o tempo inteiro. Nem que seja o nosso posicionamento. A sua opinião, ela é a coisa mais importante. Se você não souber sustentar, vender a sua opinião, aquilo que você acredita, você não vai conseguir avançar dentro dos seus projetos, tá? Dentro da sua própria casa. Por quê? Um casamento, ele é uma parceria, aonde os dois são ali o mesmo nível, não tem um maior do que o outro, homem e mulher, cada um com as suas funções dentro daquilo que foi acordado no casal, então não tem certo ou errado, tem o que o casal fez de acordo. E se você não teve voz ativa para colocar acordo, você está sofrendo uma violência emocional porque você não está sabendo se colocar dentro do seu casamento. E a violência emocional, ela é um dos fatores hoje que mais traz separação, tá? E tem a violência física. Então, a gente precisa se posicionar. Nós, mulheres, temos que aprender a colocar nossa opinião e falar, isso para mim não dá. E não ficar trazendo porque você tem medo, porque lá na sua infância, o seu pai ou um outro homem tinha uma postura muito severa, muito dura, e era manda quem pode, obedece quem tem juízo, e você traz isso até hoje. Então, você, como mulher, é igual no casamento. As regras do casamento, vocês, enquanto dois adultos, vão colocar. Mas não pode ser um negócio sem regra, e não pode ser só um que coloca, né? A regra, os acordos, eles têm que ser bom para ambas as partes, tá? Então, aqui você já vai aprender a se posicionar, para você se posicionar na vida. Então, vamos lá. Então, isso aqui me fez chegar onde eu tô aqui hoje. Então, bora. Vamos tirar aqui e a gente vai entender, então, como que tudo começa, né? A origem, a raiz. Então, vamos lá. A gente tem... Deixa eu tirar isso. Vou colocar esse computador só um pouquinho para cá. Aí. Então, aqui a gente tem a hora da concepção. Você tem uma mãe e um pai, né? Uma genitora, um genitor, que em um determinado momento se encontraram, os olhinhos brilharam e pode ter sido amor de uma noite. Tá tudo bem, aqui não tem julgamento, tá tudo bem, foi assim e é ficar com isso. Se encontraram, se amaram ali, ou tiveram relação, ou foi do jeito que foi, ou a mulher passou por algum tipo de abuso, de violência, fato é,
que ela tem um material genético e ele tem um material genético. Ela tem todas as informações da história dela nesse material genético que se chama óvulo redondo. Ele tem todas as informações da história dele nesse outro material genético que se chama espermatozoide. Tá todo mundo lembrando da biologia aí? Tá, né? Depois vocês vão entender porque vocês estudaram biologia. Aí, lá naquele momento, ela esqueceu de tomar um anticoncepcional, ou foi planejado, ou, enfim, aconteceu algo que esses dois materiais genéticos se fundiram. Então, aqui viraram, né, algo único. E eles ali começam, então, a multiplicar. Lembrando que aqui já entra a energia yin e yang. Yin feminina e yang masculino. O yin, que é a energia receptiva. A mulher ali, ela tem que estar recebendo, ela tem que estar entregue, ela tem que estar disponível, né? Ela recebe. O homem tem um papel que ele é mais ativo. É o homem que faz mais o movimento da própria penetração, ele é ativo, né? Ele é fálico, ele vai e entra e penetra. A mulher não, ela recebe. Será que nós estamos sabendo receber? Será que a gente não está vindo com tanta energia masculina que a gente esqueceu até de receber as coisas boas da vida? Então, aqui acontece isso e tem toda uma carga emocional vindo desse sistema da mãe, da genitora, e desse sistema do pai, do genitor. Tudo que aconteceu antes aqui vem e continua, tá? E aí forma-se, então, um embrião, e esse embrião, ele vai desenvolver ali, passa algumas semanas, a menstruação da sua mãe atrasa, e ela vai, então, verificar se está grávida ou não, e descobre que está grávida. Como foi descobrir que estava grávida? Qual foi a sensação que ela teve naquele momento? Era algo que ela queria? Era algo inesperado, que ela esqueceu de tomar anticoncepcional, que a camisinha furou, porque, enfim, não importa, porque, né, o fato é que hoje nós estamos aqui. Então, aqui tem um papel importante, que é o dia da concepção. Como que ela estava, se ela estava entregue, se ela estava no momento de amor, de paixão, de alegria, ou se ela foi abusada, se foi uma relação não consensual, se ela foi agredida por um parceiro que bebia, né, que ameaçou. Então, tudo isso conta, viu, gente? Tá? Porque o clima dentro dela diz daquilo que te acompanha. Tem um ensinamento sistêmico que é como começa, da forma que começa, perpetua. Então, se começou com uma energia ruim lá na fecundação, você é uma pessoa que traz isso na sua vida continuamente. A energia é daquele momento. Se ela estava com vergonha, se ela não estava se sentindo bem, essa é uma energia que vem. E aí, quem é a melhor pessoa para conversar isso com você? A sua própria mãe. Mas você tem que estar numa postura adulta, madura, preparada para ouvir, porque ela é uma mulher comum, ela não é uma heroína, ela não é a Mulher Maravilha, e como uma mulher comum, ela tem suas coisas boas e suas coisas que nós consideramos, né, através da nossa leitura, que não é tão boa assim, mas são as características dela. E tá tudo bem do jeito que foi, tá? Mas só para você entender qual é a emoção que vem te acompanhando, porque como começa, perpetua. E aí, o que que faz? Você, então, com uma nova consciência, muda isso, porque tudo tem a outra polaridade. Dentro do amor tem ódio, dentro do ódio tem amor, dentro da sensação, Márcia, entra, sai e entra de novo, porque eu acho que tá todo mundo ouvindo, tá, gente? Ou não? Tá? Tá ok? Ah, se você tá pelo celular, você precisa ativar como se fosse um fone de ouvido aí que tem para você, tá? Porque por isso que eu falo que é sempre melhor a gente entrar pelo notebook, porque o celular no Zoom, ele
às vezes dá algum bug. Sai, Márcia, e entra de novo. Que às vezes é o Zoom. Então, toda essa questão daquele momento, ela vem. Por quê? Porque a sua mãe trouxe uma emoção, e emoção é cola super bonder. E você que estava formando o embrião ali na hora, você já era uma célula. E você já trouxe aquilo impregnado, e numa célula que estava multiplicando ferozmente, porque o esperma e o óvulo, o óvulo está lá, ele é muito maior, né, gente, do que o espermatozoide, só que o espermatozoide é ligeirinho, vem, pá, e ele tem que entrar dentro do óvulo. O óvulo também, ele é o quê? Receptivo. E aí já vem também toda essa questão da gente olhar para a nossa ciclicidade, né? O óvulo, ele é redondo. O esperma, ele já é compridinho, né? Trazendo todo esse arquétipo do feminino e do masculino. E aí, como que estava essa energia? Como que estava emocionalmente a sua mãe? Como que aquele período, até ela descobrir a gestação, aquelas 4, 5, 6 semanas, como que foi, né, economicamente, como estava o país, como que estavam as questões naquela época? Porque tudo isso é passado, tá? E hoje a gente tem a epigenética que mapeia isso, a influência do ambiente, tá? E o ambiente ali é o ambiente emocional da mãe e o ambiente nutricional, tudo aquilo que ela recebeu de nutrição. Aí vem o que? A hora que ela descobre a gravidez, a gestação. Ela vai lá, faz um exame de sangue, a menstruação atrasa, faz um teste de gravidez da farmácia. Ela ficou feliz, alegre, satisfeita, ela ficou em pânico. O que aconteceu dentro daquela mulher? Porque você estava ali recebendo todas essas informações. O que foi que aconteceu? Será que ela pensou assim, meu pai, eu tô grávida daquele cara lá que eu até esqueci o nome, gente, como é que eu faço agora e tal? Ou, nossa, eu tô grávida, mas acabei de terminar o namoro. Nossa, eu tô grávida, mas que delícia, eu tava doida para engravidar, tal. Então, assim, tem que identificar como que foi esse movimento, porque, mais uma vez, não tem certo, não tem errado, tem o que foi. E aí a gente tem, biblicamente, algo que Jesus nos trouxe. A verdade liberta. Então, a única coisa que cura uma pessoa é lidar com a verdade. Não é com historinha, não é com fantasia, porque a verdade, ela é curativa. Só quando a gente não quer, a gente, né, fecha os olhos, a gente não se dá conta disso. E aí, essa gestação, então, ela vai acontecendo, né? Ali dentro da barriga dessa mãe, eu tinha que pegar uma menina, peguei um menino aqui, não sei o que aconteceu. Aí ela vai acontecendo ali na barriga da mamãe, todas as emoções que você recebe da sua mãe, né? E aí foi como foi. A Isolda, minha mãe, tentou me abortar e tal, não sei o quê. Pois é, porque ela entrou tanto em choque que a única solução que ela se sentiu capaz de fazer naquele momento foi buscar um aborto. Mas você foi tão mais forte do que isso, do que o próprio desejo dela, que você está aí. Só que o seu inconsciente esqueceu disso. E aí você precisa reativar que você é forte. Você é muito mais forte do que tudo que ela usou na vida. E tem casos assim, lógico que tem. Por quê? Porque a gente está lidando com pessoas. E tá tudo bem, porque naquela hora você imagina uma pessoa. Eu já atendi mulheres que, quando o pai descobriu que ela estava grávida, botou para fora de casa, sem querer saber para onde que ela ia. Agora, você imagina uma mulher numa situação dessa, o que ela pensa? Não, eu vou tirar, porque não tem, né? Não dá. E é o quê? São as circunstâncias. Então, não é você olhar a morte, é você olhar o que foi que aconteceu para que essa decisão passasse pela cabeça da pessoa. E aí, vai, e que você foi, o que minha mãe contou, aqui que a Luana colocou aqui, que durante a gestação ela teve que ficar em repouso. Tem isso também. E aí vem o que? Medo. Eu já atendi muitas também com essa questão. E é um medo instalado. Por quê? Porque ela tinha medo de perder. Se sangrasse, né, já estava ali um aborto sentenciado.
Então, tudo que acontece nesse processo da gestação, então você está lá dentro da barriga da mamãe, o que foi que aconteceu? Uma mulher que teve uma gestação tranquila, ela, né, foi levando ali numa boa, teve dias bons, dias ruins, como todo ser humano, você foi aprendendo a lidar com aquelas emoções. Uma mulher que teve uma gestação deitada numa cama e com a iminência de perda, o que tem dentro de você? Medo, insegurança, a sensação da perda iminente. Eu tive uma aluna que a mãe dela, né, teve complicações e ela foi toda gerada na cama, né? E depois teve uma questão que a mãe dela morreu, ela era criança ainda. Então, ela sente essa perda muito forte. E ela se mantém na postura do medo. Ela não consegue sair desse lugar. Por quê? Porque é muito mais forte que ela. Né? E isso a pessoa tem que fazer um esforço muito grande para tomar a vida. Por quê? Porque o que ela recebeu durante muito tempo foi medo. E aí é um processo de adultecer, é um processo de lidar com as emoções, e não é fácil. Tá? É extremamente desafiador, é ardido, como eu falo, é muito ardido. Então, como que foi o processo da gestação? Aí tem o parto. Aí essa criança chega no mundo. Como que foi o parto? Foi um parto natural? Foi um parto com parteira? Foi um parto que foi para o hospital? Chegou lá, teve violência obstétrica? Houve fórceps? Foi cesárea? Estava virado? Teve risco? Conta, por quê? Carga emocional. Carga emocional, cola super bonder. Vocês estão entendendo, gente? Que a bagaça não é só, né? Tá aqui bonitinha, eu linda, maravilhosa, com meus batons escuros que eu tô usando aqui agora. E aí, é isso aqui? Não, tem uma história, tem 50 anos aqui para trás, que vai me acompanhando, né? Tem 51 anos quase, né? Porque tem a história lá do útero da minha mãe. Então, tudo isso conta. Emoção, carga emocional, vira, anota aí, para você não esquecer, passivo emocional. Aí você começa a ter um passivo emocional. As empresas não têm o passivo lá? A gente também tem, passivo emocional. E muitas vezes a gente não se dá conta disso. Por quê? Porque são coisas que estão além da minha lembrança. A nossa lembrança, ela vem de 4, 5, 6 anos de idade. Mas olha o tanto de coisa que você já passou ali até o nascimento. Todas as emoções da sua mãe. A criança, o bebê, ele está aqui total no campo da mãe até 3, 4 anos aqui, ó. Ele está total no campo da mãe. Tudo que essa mãe passa, a criança absorve. Tudo. A criança está literalmente. Então, todas as emoções, tem que conversar com sua mãe, tem que entender como que foi. Para quê? Para você liberar. Vai mudar o quê? Você vai ficar com o que foi e vai entender de onde vem e liberar, ficar com o que é e falar, então agora essa emoção pertence a quem? Mamãe, eu te devolvo aquilo que não é meu. Porque quem sentiu medo não foi a mãe? Quem sentiu insegurança não foi ela? Então você está carregando um passivo que também não é seu. Aí você tem que devolver para o outro aquilo que você tomou para você, que não é seu. É a gente separar o que não é nosso. E aí, Luana, né? É exatamente por isso que conhecimento liberta. Porque a gente carrega questões da nossa mãe. E não é para eu carregar isso, é dela. E tá tudo bem se ela sentiu medo, se ela sentiu vontade de tirar, se ela sentiu tudo. É dela. Você pega e devolve para ela. Só que não é fácil, é um processo diário, até criar uma nova conexão neural pela neuroplasticidade e você trabalhar isso deixando realmente com ela o que é dela. Tá? E o passado serve para quê? Serve para isso, para a gente separar. Isso é meu, isso é da minha mãe, isso é do meu pai, isso é de quem? E para a ordem. A gente fica com o que é da gente.
o que é do outro, e você estava lá, linda, plena, maravilhosa, se desenvolvendo. Então, quer dizer, você estava no fluxo da vida. Por quê? Você suportou a tudo. E você não se lembra disso. Mas dentro de você tem muita vida, então tem que acessar. Porque contra todas as evidências, contra tudo aquilo, você foi a improvável. Então, gente, imagina descobrir, nossa, minha mãe ficou de cama por causa disso. Nossa, eu sou foda, porque eu quis viver e eu vivia apesar de, e eu tô aqui agora para renovar essa força dentro de mim e não ficar mais como vítima da situação, porque eu não sou vítima. Eu venho de um óvulo potente, eu venho de um esperma potente, eu venho de uma condição que dentro de mim pulsa vida. E aí você começa a ressignificar. E aí vai, nasceu, como é que foram ali, então, as primeiras horas de vida. Então, vocês estão anotando tudo aí, gente? Vocês têm que fazer pesquisa disso, tá? Para devolver o que é da mãe, o que é de quem foi ali que trouxe e tal, do pai e tudo mais. E aí, como que foram as primeiras horas de vida? Foi colocado junto com a mãe? Por exemplo, o João Antônio nasceu com 34 semanas. Ele só chegou perto de mim, uma foto, pá, levou para UTI. Né? Eu nem vi a cara, eu não sabia a cara dele. Ainda mais que eu entrei numa cirurgia depois, porque eu tive ruptura de bexiga. Eu vi o João Antônio no outro dia. Corte, amor interrompido. E aí, a gente trabalha isso depois, né? Eu, com a minha consciência, eu vou trabalhando isso, mas isso é uma coisa que ficou dentro dele. Por quê? Porque ele nasce e é arrancado de dentro da mãe, de um lugar que ele tem conforto, que ele tem segurança, ele chega num lugar com luz, com isso, e uma loucura, e vai para outro, em outro andar, em outro lugar, que ele sequer viu a mãe, por pelo menos ali foi umas 18 horas que eu vi o João Antônio só depois desse período aí, mais ou menos. E aí, dentro dele? Devia estar apavorado. Imagina, num ambiente, numa incubadora, todo entubado, porque o pulmão não estava funcionando direito ainda, então ele foi entubado. E furado, né, com coisa na veiazinha ali. Como que é isso, gente? A criança sente. E eu falo que ele é muito forte. Por quê? Porque apesar de tudo isso, ele resistiu bravamente. Então, a gente precisa olhar para esse outro lugar, que é a lupa, né? Então, a gente coloca o olho. Nossa, então era muito forte. Era. Então, você tem que resgatar essa força, porque ela está aí dentro. Ela só não está aparente. E aí, vem, então, as primeiras horas de vida. Para onde que você foi? Você foi acolhida? Quem que pegou? Tudo isso conta. Depois, amamentação. Foi amamentada? Não foi? Foi mamadeira? Como é que foi? Porque a amamentação, ela é um vínculo de mãe e filho e filha muito profundo. Quando a mãe está amamentando a criança, aqui, né, a posição, a criança ela olha dentro dos olhos da mãe. E é um momento único de nutrição, tanto a nutrição fisiológica, né, a nutrição alimentar, quanto a nutrição emocional. É a hora que a criança se sente segura. Então, como que foi essa amamentação? O que você... e a amamentação no sistêmico. Então, voltando aqui, ó, isso é a aula, gente, potente, hein? Isso aqui o povo não sai entregando gratuito assim, não. Então, assim, o que acontece quando a gente tem esses movimentos? Bert Helling chama de os movimentos, já são os movimentos do sucesso. Então, quando você estabelece ali suas células, que você vai viver, aquilo ali já é um movimento de sucesso. Quando você nasce, é um movimento de sucesso. Quando você puxa o ar pela primeira vez, é um movimento de sucesso. Quando você puxa o leite do peito da mãe, você tem que fazer o quê? Força. Trabalha tudo, trabalha. Quem é fonoaudiólogo aqui vai saber.
trabalha toda a parte oral da criança, a oralidade da criança, a sucção, tudo isso, né? Dentista também, hoje em dia, trabalha muito com essa parte, né? Toda essa parte oral da criança. Então, a sucção, a força, o tomar, como o Bert fala, se apropriar do leite, que ali significa vida. Então, você está tomando a sua mãe, literalmente, está sugando o leite que vem da mãe, e você toma a vida, você se apropria da vida. Então, é uma ordem de sucesso. Em Isolda, pode citar até meu caso aí, pode citar, sem problema nenhum. Eu vou citar. A Estela, é bom ela estar aqui, ela é minha aluna da formação da Mavis, e na semana passada, né, e assim, gente, quando a gente está dentro de uma egrégora, assim, o campo ele é soberano. Ele traz tudo aquilo que precisa ser visto. E ali foi um dia que vieram coisas, questões de aborto, questões de nascimento, que o médico deu uma sentença de morte. Então, como que aquela criança, dentro da barriga da mãe, sentiu? E aí chegou na vez da Estela, ela trouxe a questão de uma mãe. Olha tudo que eu mapeei aqui. Como que estava essa mãe? A Estela, ela foi a 14ª filha de uma mulher que já provavelmente estava cansada quando ela se vê grávida, e numa cultura machista, ela se vê grávida junto com uma filha grávida, que era a filha, né, mais velha lá, que estava grávida. A vergonha que ela passou. A vergonha dentro dela, porque as pessoas julgam. Como assim? Você está velha demais para estar grávida, comparando com a filha. Então, você imagina a situação que a Estela vem dentro dela, trazendo dentro dela. Isso afeta o quê? Afeta o nosso servir. Por quê? Porque essa sensação da mãe está impregnada nela, na mulher que é ela, que é você, que é eu, que é todo mundo. Porque todo mundo veio desse processo. Não tem ninguém que chegou pela lua. Então, vocês também trazem essas informações. E aí, o que aconteceu? A mãe dela, com toda aquela questão emocional, não conseguiu amamentar. Quem amamentou a Estela foi a irmã dela. E com isso, a Estela já foi para fora da ordem. Por quê? Porque ali ela tinha a irmã como mãe. E na semana passada a gente reorganizou isso sistemicamente. É como se ela tivesse duas mães. A mãe de leite e a mãe que foi a mãe, né, que gerou. Então, olha como isso interfere. E uma questão aparentemente tão, né, simples. Neném, ninguém vai lembrar disso. Lembra e marca, o inconsciente registra. 95% é inconsciente. Então, a Estela traz esse movimento e hoje ela está fazendo toda essa correção. Por quê? Porque é a sensação da mãe, 14ª filha, você imagina, né? O cansaço daquela mãe, aquela mãe sentindo vergonha, junto com a filha que estava grávida, o neto nascendo, mas o filho nascendo. Olha que loucura. E aí, ela então é amamentada por essa irmã, e ela considera essa irmã como mãe. E aí e ainda vem a desordem, que depois ela começa a tomar conta da irmã, por ela ser mais nova, a irmã mais velha, como mãe da irmã, né? Porque isso a gente faz, a gente vai muito para o lugar de mãe dos nossos pais. Mas aqui é outra aula, né? A aula da agora é isso aqui. Então, toda a carga emocional que ela é considerada de uma energia densa, ela vira o quê? Um passivo. Então, todas as primeiras horas de vida, o primeiro ano de vida, como que foi esse primeiro ano? E aí a gente tem a questão que antigamente, né, hoje tem a disciplina positiva, a criação consciente, esse movimento do materno, né, dessa questão maternal, ela está voltando. Mas antes não, punha a criança lá no quarto, deixava chorar, grita e tal. Tem até um livro de um médico aí que você tem que deixar a criança chorar não sei quantos dias, quantas noites e tal,
Uma coisa absurda. E aí, você imagina essa criança, então, que passa por vários traumas, e ela ainda é obrigada a se esgoelar de chorar até o momento que ela decide não chorar mais. E ela decide não chorar mais porque dentro dela ela registra ali a total interrupção do amor. É como se eu não adianto chamar pela minha mãe, ela não vem. Olha que coisa louca. E a criança, ela é puro amor, porque ela é totalmente dependente. Ela não é igual um cabrito que nasce e sai cabritando por aí, pulando. A criança, ela depende, é um bebê. Tem a gravidez intrauterina e tem a gravidez extrauterina. A criança, solta uma criança no mundo, vai morrer se não tiver um adulto que cuide. Então, a criança precisa ser cuidada. Ela precisa de amparo, ela precisa de carinho. A mãe precisa também, porque quando nasce essa criancinha, essa criatura aqui, que é a mãe, abre o portal das sombras, lá, como se diz, né? É a chave dos infernos, da sombra, da vida dessa mulher que vem. Aí vem o que? A infância dela. Toda a infância de uma mãe é aberta na hora que ela dá a luz. A luz traz as sombras dessa mãe. E aí, às vezes, a mãe rejeita o filho, porque dentro dela tem a criança ferida que veio da mãe dela, que veio de não sei o quê, e vira, gente, um angu de caroço. E aí ela deixa a criança chorando, porque ela também foi deixada chorando, então é uma duplicação. E isso é o quê? Amor interrompido. É orfandade. A gente se sente órfã, com a mãe dentro de casa. Olha que louco isso. Eu fiz isso com o João uma noite, que eu deixei ele lá. Eu não tinha esse conhecimento, né? E depois eu me arrependi profundamente, que ele chorou uma noite inteira. Eu falei, nunca mais eu faço isso na vida. E não faço. E hoje ele dorme comigo, ele dorme com o pai dele, dorme com a gente. Tem dia que eu viajo, ele dorme com o pai. Quando o pai viaja, hoje mesmo o pai viajou, ele vai para minha cama, ele dorme lá comigo. Por quê? É nutrição emocional. O casal tem que ter o momento do casal. Mas a criança tem que se sentir amada, pertencente. Então, o João hoje, ele dorme a noite inteira na cama dele. Às vezes, de madrugada, ele acorda, vem com o travesseirinho dele e vai lá para minha cama. E eu deixo. Por quê? Porque isso daqui a pouco acaba. E ele se sente o quê? Amado. Ele se sente visto. Não é isso que a gente quer? Todos os meus atendimentos, a pessoa não é vista. Interessante. Hoje eu vou fazer um workshop presencial aqui em Osasco. Todas as mulheres que eu fiz anamnese para o atendimento, lá da constelação à noite, todas elas trazem um vazio na alma gigante. Será que isso é uma coincidência? Ou será que a gente está precisando olhar para isso? Então, essas questões, elas estão reverberando dentro da gente, só que elas vêm com outros nomes. Elas vêm com o nome de insegurança, de medo, de vergonha, de menos-valia, de carência. Por quê? Porque na hora que você precisou de ajuda, na hora que você precisou de acolhimento, não teve. E tá tudo bem, porque hoje você é adulta, você se dá. Mas eu só entender que era uma cultura, que não há culpados, né? Não vou culpar minha mãe, não vai culpar ninguém. Cada um deu o que podia dar. A questão é que a gente evoluiu, hoje tem pedagogia sistêmica, hoje tem criação consciente, tem disciplina, hoje tem um mundo, tem a neurociência que trabalha a questão pediátrica, que antes, né, não era desenvolvida. Então, assim, a gente desenvolveu aí nos 20 anos uma coisa absurda, que não tinha. E aí vem essa primeira infância e até os 7 anos. Como que foi? Como que foi para a escola? Como que foi as brincadeiras? Como foram as brincadeiras? Como foi a participação
ali das pessoas que cuidavam de você dentro de casa, tudo isso vai contar. Então, até os 7 anos de idade, toda a questão emocional, né, tudo aquilo que você viveu, vai ficar registrado aí dentro de você. E é o quê? Uma cola super bonder. E você traz o quê? Traz as emoções da sua mãe. Por isso que tudo aquilo que a gente critica na nossa mãe, a gente passa a duplicar, porque ela está dentro da gente. Então, o que você mais temia na sua mãe, você está igual. Porque eu vejo a minha mãe dentro de mim o tempo inteiro. Já falei com vocês, né? E eu, então, na hora que eu vou passear com a Leide, que é a cachorra, minha mãe todo dia passeava, quem fazia isso era minha mãe. Eu vejo a minha mãe saindo com a Leide todo dia. Sou eu, não é minha mãe, sou eu. Porque ela está dentro de mim. Entende? Às vezes até o jeito que eu pego as coisas é exatamente igual. Isso é o quê? Estado de presença, a gente observar o que está acontecendo. É sair do ritmo hipnótico, né? Que é o ritmo que Napoleão Hill trouxe para a gente lá no livro Mais Esperto que o Diabo, que foi escrito em 1920 bolinha, e que é mais atual do que tudo. Então, se você não leu, leia. Mas leia lhe degustando tranquilamente. Então, antes da gente ir para a dinâmica, tá? Fichas caindo aí, gente. Deixa eu colocar vocês aqui agora na galeria. E aí? Abram as câmeras aí para eu ver o rostinho de vocês. As fichas estão caindo? Estão ou não estão? Quem quer falar aí? Quem quer falar algo dessa aula? O que essa aula trouxe? Vamos lá, uma só para falar. E quem quer? Ninguém quer. Muitas fichas. Quem quer falar, gente? Luana, pode falar. Nossa, eu já anotei 2 folhas aqui de tantos insights que eu fui tendo, né? Lembrei, inclusive, lembrei de mim chorando no portão da creche, marquei aqui, quando minha mãe passava do horário e esquecia, porque eu tinha medo do abandono. E só de falar, meu coração bate acelerado, assim. E esse medo paralisante é exatamente o que eu sinto. Parece que sempre que eu vou me colocar em movimento em prol de algo, começa a fluir, eu travo, porque se eu der certo, eu paraliso. Tanto que eu começo, vou bem, daqui a pouco eu já estou desacelerando. Eu começo de novo, vou bem, já estou desacelerando. Não vai nunca para frente. E porque você está esperando alguém te buscar. Até hoje. Fez muito sentido isso, muito sentido. Tá vendo? E são coisas... E essa questão da creche, do jardim de infância, essa semana eu falei isso. Não sei aonde que foi, tem live, tem tanta coisa que a gente vai fazendo, que eu falei exatamente sobre isso, Luana. As questões que, às vezes, a mãe esquece de buscar a criança, porque ela não esqueceu de propósito, gente. Nenhuma mãe esquece um filho de propósito. É porque dentro da rotina daquela mulher que é tão exigida, ela passou do horário e ela sequer se deu conta e quando lembra, sai correndo igual uma louca para ir lá com a culpa instalada que largou a criança para trás. Né? Então, tem que olhar para isso, tem que liberar sua mãe dessa... É uma expectativa, né? Porque você fica na expectativa. É como se fosse um looping da expectativa. Então, isso está aí dentro de você. E aí você precisa liberar, deixar sua mãe com as questões dela, foi do jeito que foi, ela não fez por uma questão premeditada, porque ela quis, né? É uma demanda de uma mulher que é dona de casa, que é mãe, que é isso, que é aquilo, e que ali, naquele momento, ela teve um esquecimento, né? E aí você libera, e dentro de você agora, você se acolhe, porque você não vai se esquecer de você mesmo. Então, é como se você ficasse naquele looping do esquecimento e é uma punição, né? Porque a gente se pune das coisas, como se a gente tivesse... E a culpa, né? Porque a própria culpa da mãe, quando ela sente a culpa desse abandono, ela vai, né? Lembra que está todo mundo ali no mesmo campo? Ela pega o campo da mãe, então ela traz... E aí ela não prospera,
Porque na hora de prosperar, vem a culpa, vem o looping do abandono, e aí, então eu fico quieta aqui. Porque eu estou esperando alguém vir, mas não vai vir. Agora quem vem é você. Então, você precisa agora se acolher desse lugar, né? Então, você tem que ir lá no portão da creche e quem vai te buscar lá agora é você. Total. Obrigada. Você vai lá e te resgata lá daquele lugar e cuida, né? E se tiver da mesma cidade, eu iria lá no lugar da creche para poder fazer isso de forma bem contundente, sentindo mesmo que eu estou me resgatando. É aquela criança, eu já fiquei também no jardim de infância, esquecida. A gente fica, é um aguardar, né? Assim, e o tempo não passa. É como se, poxa, todo mundo foi embora, né? E eu fiquei. Minha mãe, e é um amor interrompido. É o amor interrompido. E aí a gente vai duplicando isso em coisas da vida. Então, e o inconsciente, ele age como? Para nos proteger, só que é uma proteção que ela é distorcida, né? No racional. E aí, na hora que a Luana vai para o movimento do mais, vem a trava. Como que você vai para o mais? Você ficou abandonada, né? Não tem como. E o campo é isso, ele traz aquilo que precisa ser visto. Então, na hora que a gente está fazendo todo esse movimento aqui, isso é uma constelação. Você está constelando dentro de você, você está trazendo dentro de você questões que estão aí como travas. E todas nós temos, todas nós. Não. Luana, agora entendi a minha intolerância com atrasos, eu ficava fora de mim. Exatamente. E aí a gente tem que trabalhar. E o que? Liberar essa mãe. Porque a coisa mais importante ela nos deu, a vida. E a vida não tem preço. E quanto mais a gente sai desse lugar do abandono, quanto mais a gente sai desse lugar da vítima, porque esse é o lugar da vítima, Luana. Você não pode ser protagonista. Como que você vai conduzir sua vida? Então, na hora que você está pegando o jeito de conduzir, peraí, você não pode fazer isso, você tem que ficar lá. E é assim que o inconsciente faz. Então, a gente tem que sair desse lugar acolhendo, ficando com tudo. E é aquilo que eu falei, a verdade liberta. É lidar com a verdade. É a realidade, tal como ela é. Por isso que Bert fala, derreter, deixar a verdade derreter. E é derreter, gente, porque é doído, é ardido. Eu falo, a Estela tá aqui, a Carol que gosta, né? A Carol tá aqui agora, a minha aluna, ela fala, Isolda, esse ardido é ardido mesmo. Eu falo, é ardido. Porque é como se você estivesse atravessando brasas. Vai queimar dentro da gente, trazer essa verdade. Por quê? Porque a gente tem o arquétipo das histórias infantis orbitando na nossa cabeça. A gente queria ter sido cuidado daquele jeito, aquela... Olha lá, o corpo da Luana ferveu. E é isso mesmo. E ferve mesmo. É um ferver dentro, né? Um fogo que está o quê? Está acoplando, tá liberando o que precisa e está trazendo o que precisa ficar, que é essa verdade. E essa verdade o quê? Que é a verdade real. Não há culpados. E uma mãe deixa o filho, eu vou largar meu filho lá não sei aonde, que eu vou punir meu filho e eu não vou buscar. Não faz isso. E uma mãe, quando ela tem que colocar uma punição para uma criança, digamos assim, ela sofre muito dentro dela. Porque ela também já foi criança. Dentro dela tem uma criança ativada. Então, é a sucessão. São as questões que vão vindo. E a gente traz a nossa avó até a quarta, né? Da quarta geração. Então, a tataravó, a bisavó, a mãe... Peraí, a tataravó, a bisavó, a avó e a mãe. São as 4 mais fortes. Sendo que essa é mais forte,
Depois essa, depois essa, depois essa. Então, essas duas aqui são as mais. Tá? Então, é muito importante olhar a avó e as histórias da mãe. Deixa eu ver aqui. Juliana, meu marido é assim, tem uma paranoia com horário, porque diz que já foi esquecido. Exatamente. Então, ele precisa liberar a mãe, não que não seja importante ter pontualidade, é importante, mas não pode ficar com uma paranoia, né? Isso tem que ficar liberado, porque senão a pessoa, ela também não vive, né? Ela fica um peso do relógio que é atrás dela, e às vezes acontece um atraso, tudo e tá tudo bem, senão a pessoa também entra numa louca. Então, não há culpados, a gente tem que trazer a leveza e deixar isso derreter, porque a história foi como foi, e a gente não tem controle sobre o passado. Eu tenho controle da forma como eu vejo e como eu vou trabalhar isso hoje dentro de mim. E liberando minha mãe das minhas expectativas infantis. E eu faço isso todo dia. Bárbara está aqui. Outro dia ela perguntou, você faz isso todo dia? Eu falo, faço todo dia, porque é um caminho neural que precisa ser todo dia trabalhado. Porque existe uma reivindicação maior. E se aquilo que eu estou fazendo agora não for maior, mais forte, o outro volta. Então, todos os dias eu libero minha mãe. Eu falo, mãe, eu te libero das minhas expectativas. A senhora é maior, a senhora é dona da sua vida, e é desse lugar que a senhora tem força, e eu tenho força do meu lugar de filha. Todo dia. Eu vou passear com a Leide, o horário que eu faço as minhas liberações. Vou pôr todo mundo no lugar, principalmente eu. Então, isso é ad eterno. Tá? Repete de novo, Isolda, por favor. Tá, então eu coloco lá, né? Eu falo, mamãe, eu te libero das minhas expectativas infantis, porque eu criei uma expectativa. Foi minha criação, ela deu o que ela podia dar. Eu te libero e eu fico com a vida, né? Eu fico com a vida. A vida é maior do que tudo. E ela fica com o que é dela e eu fico com o que é meu. Mãe, a senhora é minha mãe, é maior do que eu. Eu sou a filha, eu sou menor. E é desse lugar que eu tenho força. E é do lugar que a minha mãe tá, que ela tem força. E quando eu vou lá me enfiar nas coisas dela, gente, a última vez foi um limbo que eu passei. Nunca mais eu não me meto mais, tá? Por quê? Porque a gente sai do nosso lugar e quanto mais conhecimento você tem, parece que o campo ele vem te dar uma chicotada, uma lambada que é para você, é uma prova, exatamente. Falar, sai daí, mulher, o que você está fazendo aí? Foi uns 3 meses que eu fiquei num limbo, que eu falei, nunca mais. Minha mãe vem falar as coisas comigo, fala, mãe, é isso mesmo, só tá certa. Conversei com ela domingo, ela falou, não vou votar mais, ela está com 87 anos. Não vou votar mais, eu vou deixar para vocês e tal. Eu falei, a senhora tá certa, não vota mesmo, não. Então, falou, ok, vou falar. Né? A Isolda de antes ia falar, não, mãe, a senhora tem que votar, olha aí como é que tá e tal, questão política, o seu voto é importante e tudo. Não, deixa ela decide se ela quer votar, se ela não quer, eu não tô nem não. Então, é sobre isso, né? Sobre a gente ir para o nosso lugar. Então, vamos lá, estão preparadas? A gente agora vai fazer uma dinâmica. Vocês querem 5 minutinhos para um xixi, uma aguinha? Sim ou não? Quer? A Bárbara quer. Então, 5 minutos. Deixa eu dar uma pausa aqui, vocês vão lá. Então, vamos lá, para a gente poder fazer a dinâmica. Deixa eu ver aqui. Tomar meu chá aqui. Chazinho. Aqui em casa, onde eu tô é frio. Lá fora tá quente, mas aqui onde eu tô tá frio. Então, deixa eu só mapear aqui o que eu vou escrever aqui, o que eu vou trazer para vocês, porque senão depois eu esqueço. Já vou intencionando, vocês já vão aí, ó, se preparando aí. Que eu já vou colocar aqui.
Peraí. Pronto, vamos lá? Vocês vão, já intencionei aqui, vou colocar aqui, e vocês vão se conectar. Primeiro vocês vão, inspira profundamente, deixa o oxigênio entrar, né? Nesse momento, cada uma está conectada ao seu sistema. Você vai se conectar a esse elemento aqui, ao branquinho. Então, se conecta com esse elemento, eu já coloquei aqui a intenção. Sinta, o que esse elemento te diz? Qual é a percepção no seu corpo, na sua intuição? Qual a palavra que vem que esse elemento te traz? O nosso inconsciente, ele sabe, tá? O nosso consciente que não sabe. Então, aqui é inconsciente conversando com o inconsciente, o seu corpo é aí o recurso para trazer essa informação. Então, anota, depois a gente vai fazer aí a avaliação do que é. Então, só anota aí. O que esse elemento te traz, o branco? Anota aí. Ok? Então, deixa, entre em contato com ele e sinta. É o que vem no corpo, é uma palavra, é uma sensação, é uma emoção. Então, coloca. Agora, você vai desconectar dele e você vai se conectar com esse aqui, com o rosa. Coloca aqui a sua conexão com esse aqui e sinta no corpo, no coração, na intuição, o que ele te comunica. O que o rosa traz? Anota aí. Agora você desconecta do rosa e vai se conectar com esse elemento aqui, o verde. O que ele traz para você? Traz no corpo, traz na sensação, na emoção, uma palavra, uma intuição. O que vem? Então, o verde, ele traz o quê? Qual a informação? E agora, desconecta do verde, você vai se conectar com esse aqui, que é o vermelho. O que o vermelho traz para você? Qual é a sensação no corpo? Qual é a sensação emocional, sentimento, intuição? O vermelho, ele traz o quê? Qual é a informação? O que ele te comunica? Anota, traga bem. Lembrando que não tem certo ou errado, tá, gente? É o que vem, porque é isso que o campo está trazendo. Agora, desconecta do vermelho e agora você vai se conectar com o amarelo. Não dá para ver o amarelo. Não? Aqui? Tá vendo? Eu estou vendo o branco só. Do Aqui branco é o até o vermelho. Só estou enxergando do branco até o vermelho. Peraí, você tá no celular? Isso. Aí, não, dá para ver no sim. celular. Ah, é por isso, é por causa do celular, então. Aqui, ó, agora Pronto, o amarelo. agora dá. Tá. Agora dá. Então, amarelo, conecta com o amarelo.
deixa o amarelo trazer informação, qual é a sensação. O que que o amarelo te comunica? Anotem aí. E aí, a gente vai falar o que que é cada um. Então, vocês vão escrever no chat, tá? O que que é que veio em cada um e eu vou falar o que que significa. Então, vamos lá? O branco. Eu intencionei aqui o momento da concepção. Então, o branco é a concepção. O que que a concepção trouxe para você? Aí você vai colocar, depois você vai conversar com sua mãe lá. Desconforto. Tá, gente? Não tem certo ou errado, é só para você saber que o campo está trazendo essa informação para você entender e liberar, para você ficar com o que é e pronto. Por quê? Porque isso influencia no seu servir hoje. Frio na barriga, quase medo, uma certeza de que posso avançar. Então, é o branco, coração acelerado, saindo pela boca, pouca dor de cabeça. Então, esse é o momento da concepção de vocês. É o momento que vocês, literalmente, estão ali como uma consciência nesse mundo. Me sentir sozinha. E aí vocês vão consolidando isso dentro de vocês. O que que isso quer dizer do seu momento atual? Porque quando a gente tem um projeto, aquilo é uma concepção também. Você está dando vida a um projeto. E se no momento que você foi concebida, teve um clima ali diferente, que as circunstâncias trouxeram, isso vai para o seu projeto também. Então, entender o que que isso está hoje conectado ao seu movimento, ao seu servir. A Luana, estou concebendo um novo projeto, exatamente. E aí, o que que acontece? Dá essa sensação, né? O coração acelerado, o frio na barriga, dor de cabeça, às vezes procrastinação, isso e aquilo, por quê? Porque foi desconfortável. Então, é trazer isso e ficar com o que é. Então, primeiro, concepção. O rosa, a gestação. Então, o rosa é a gestação. O que que o rosa trouxe aí para vocês? Escrevam aí. Carinho, acolhimento, cuidado, náuseas, alívio. Aí é interessante, Luana, você perceber se a gestação de sua mãe ela passou mal, ela vomitou muito. Aí, tá vendo? Alívio de uma pressão, Fabiana. Feminino, doce, pureza. O meu veio dor, cansaço e mulher. É o que sua mãe sentiu, né, Estela? Não tem jeito. Imagina, né? Depois de 13 filhos, né? A 14ª. E é isso, é ficar com o que é. E você saber assim, o quanto você foi mais forte do que tudo isso e está aí hoje. Então, feminino, doce, pureza, muito bem. A gestação, ela é isso, né? Ela é um período que a mulher está resplandecente, está ali radiante, pode trazer náusea, pode trazer alívio de uma pressão, porque é um processo. E não tem assim significado certo ou errado. Tem aquilo que o seu campo está te informando. E é isso que você precisa para entender o seu momento atual. Como que isso te conecta ao que você está fazendo hoje? Tá? Se é bom, você reforça. Se a gente considera que é uma
emoção densa, você ressignifica. Entende que isso vem de lá e agora você não precisa dar continuidade, é um outro processo, é uma outra proposta. Então, bora. Agora, o verde. Então, o verde é o parto. É o momento que você vem para o mundo, que você nasce. O que o parto trouxe? Animação, novidade. É a chegada à vida real, né? Tranquilidade, natureza, leveza, verde. Vontade de ir de encontro, alegria. Então, E o meu esperança e garganta. É porque tem que gritar, né? Para chorar. Ai, ai, é a hora de pôr a voz no mundo, né, gente? Quando um projeto nasce, é a hora que você coloca ele no mundo, é a hora que ele nasce, que ele vai ser comunicado ao mundo. Fabiana, sentir neutro, ao mesmo tempo uma luz no fim do túnel. Então, é entender o momento que o seu projeto vai para o mundo, que você comunica o seu projeto para as pessoas, divulga, faz uma live, é conectado ao momento do seu parto, ao seu nascimento. Então, você tem que, se teve aí dor, você tem que ressignificar, porque a dor, ela vem das circunstâncias que a mãe estava vivendo. Então, tem que devolver para a mãe o sentimento da mãe. E trazer o quê? O sentimento da vida. Você ali estava conectada com o amor divino, com a potência da espiritualidade. Agora, o vermelho. O vermelho é o seu primeiro ano de vida, tá? O primeiro ano, do 0 a 1 ano. Energia, insegurança, incapacidade, desânimo. E aí? Porque isso tudo tem a ver lá com aquilo que eu falei, do berço, da criança, das necessidades da criança, força, urgência, mulher, poder, tudo bem. Dor, peso nas costas, é o primeiro ano, né? Então, Estela, você tem que devolver tudo isso aí, ó, para sua mãe, e ficar com o que é seu. Ficar com o que é nosso. Uma criança chega no mundo, ela chega com vida, com energia. A Grazi falou que não teve sensação, o que a cor me passa. É porque quando, digamos que você está muito no mental ainda, né? Então, quando a gente vai tirando o mental, a gente vai sentindo, né? No sistema que a gente sente no corpo. Às vezes o corpo pega fogo, gela, sente dor, literalmente sente dor. É um trabalho, né? Um trabalho de deixar a cabeça cabeçuda e começar a sentir com aquilo que é a nossa natureza. Nós somos 95% o inconsciente, a sensação, e a gente sufoca isso. E aí a gente precisa ir trabalhando. Então, o vermelho é o primeiro ano e o amarelo é a infância até os 7 anos, né? Essa primeira infância aí, de 1 ano a 7 anos. Então, é entender como é que foi essa infância. Escrevam para mim aí. Então, aqui vocês têm um mapa já do que é rigidez, sol, riqueza, brilho. É porque a Grazi conectou com a cor. Então, traga a cor para você. Amarelo, paz, brilho, beleza, olha que ótimo. Depois que passa, né, passam os desafios, aí vem a consolidação daquilo. Me sentir grande por tudo que já passei, exatamente, olha isso. O amarelo, para mim, foi tranquilidade, apesar da dor de cabeça, e veio muito timo. O timo é aqui, né? Tá perto do chakra do cardíaco.
é o sentir, né? É a fase do nosso projeto crescer, dele ganhar o quê? Corpo. E é a fase das correções, que a gente faz, melhora, corrige, e tem que ter o quê? Perseverança, dinheiro e pressão na cabeça, Patrícia. Então, é a fase que vai fazer dinheiro. É a fase que... E não tem certo ou errado aqui, gente. Cada um vai trazer, porque cada um tem a sua história, cada um tem o seu mapa, e cada uma vai pegar e entender como que isso comunica com o seu momento atual. Né? Porque é isso que o campo traz. É uma informação, e como que eu coloco isso na minha realidade? Para quê? Para eu tomar o quê? Decisão. A informação, ela não pode estar parada. Eu pego a informação e eu decido o que eu faço a partir dessa informação. E aí tem uma frase do Tony Robbins que ela é bem interessante. Como é que é, gente? Eu lembrei da frase aqui agora. Ai, meu Deus do céu, vou lembrar daqui a pouco. Eu lembrei, esqueci, deu branco. Engraçada, a frase veio e sumiu. Sobre decisão. Então, vamos lá? Agora, alguém quer trazer um comentário sobre esse movimento? Deixa eu pôr aqui vocês todos na galeria. A frase do Tony destinos são traçados em momentos de decisão. Destinos são traçados em momentos de decisão. Por quê? Porque é o destino que é traçado, né? O nosso destino, ele é traçado no momento que a gente decide algo. Por isso que a gente tem que deixar o destino da pessoa, do pai, da mãe lá, do irmão, e cuidar do nosso destino. Porque a gente, às vezes, tira a nossa força buscando coisas dos outros. Alguém quer trazer uma percepção no falar? Não? Ninguém? Tiveram insights? É importante para a gente olhar, para a gente entender o que a nossa essa fase, né, que é a primeira fase, a nossa primeira fase no mundo, é a fase que mais marca a nossa vida, né, o nosso inconsciente, tudo que a gente viu, ouviu e sentiu nesses primeiros 7 anos, que é o primeiro setênio, vai impactar diretamente tudo que a gente faz aqui agora. Né? A criança que você foi, a forma como você foi cuidada, como você foi ali direcionada, né? A questão do amor interrompido, da orfandade, do abandono, das carências, da menos-valia, tudo isso vem dessas informações. E tudo isso vai o quê? Repercute aonde? No projeto, naquilo que a gente tem que fazer, no nosso servir no mundo. Então, agora, eu quero falar com vocês do mapa do destrave. Já clareou muita coisa por aqui. Pois e é assim, são camadas, né? Eu tenho minha concha aqui, ó. Cada hora a gente vai acessar uma camada diferente. Por quê? Porque é muita coisa para liberar. Então, a gente tem aqui as nossas camadas. Cada informação, ela libera, você trabalha aquilo ali, aí você pode acessar a camada subsequente a partir do momento que você equalizou a camada anterior. E é assim, isso é o quê? Novo nível de consciência. O que é um novo nível de consciência? É acessar uma informação que ela traz o quê? Ela traz uma nova visão, uma amplitude, porque tinha uma trava, tinha um impedimento. E o mapa do destrave, ele tem esse objetivo. Eles são 2 módulos, deixa eu falar aqui com vocês, a Bárbara vai colocar o link e eu vou colocar lá no grupo também. São 2 módulos, sendo 8 aulas, 4 aulas no módulo 1 e 4 aulas no segundo módulo. Quem sou eu? Então, a gente vai identificar, vai começar quem é você, quem é a mulher que está aqui hoje. Quais são as identidades que você tem dentro de você? Você não é só a mulher que está aqui, existem várias mulheres, e é um mapeamento bem interessante para você ver
o quanto cada uma é diferente e o quanto você pode criar uma nova identidade, do jeito que você quiser, modelando, né, colocando ali aquilo que faz sentido para você, principalmente no empreendedorismo. A mulher que vai para o digital, a mulher que vai fazer esse projeto. Como eu crio essa mulher? Então, é a partir desse quem sou eu que você vai fazer o mapeamento. Aí a gente vai para a família de origem. Vamos estudar um pouquinho mais esse movimento da família de origem, mas olhando para o pai e olhando para a mãe. Aqui nós vamos olhar para os dois, o pai e a mãe. O que eu estou trazendo que é do meu pai? O que eu estou trazendo que é da minha mãe? Então, a gente vai fazer as devoluções, deixar com o outro o que é o do outro, e a gente segue com aquilo que faz o quê? Sentido. Porque quando a gente acessa novos níveis de consciência, a gente tem o direito de não ficar com aquilo que não condiz mais com essa mulher que você está se tornando. Então, a nova era, que é essa era do autoconhecimento, que nós estamos numa transição planetária, né? O planeta está passando por muitas mudanças, muitos downloads, muitos insights. Então, é um momento de nós trazermos aquilo que está congruente aos nossos valores e aos nossos princípios. A mulher que você é. E não tem nenhum problema você deixar com o outro que foi, né? Porque foi importante durante um período da sua vida, mas hoje você não quer mais carregar aquilo. Depois a gente vai trabalhar a força dos relacionamentos, sistema relacional. Eu recebo de pai e mãe, né? A gente recebe tudo lá de pai e mãe. Depois a gente vai para o sistema relacional, aonde a gente vai aprender a fazer o quê? A se relacionar, a trocar. No sistema relacional. Começa onde? Começa lá na infância também, mas ele fica mais perceptível dos 8 anos para frente, que seria hoje o ensino fundamental, que você já tem mais discernimento para poder se relacionar, vai aí pela fase da adolescência e a fase adulta, né? Então, é um sistema relacional aonde a gente aprende a se relacionar. E aí, dependendo de como foi esse relacionamento em casa, a gente tem desafios para se relacionar. Por quê? Porque a gente pode estar indo com uma postura muito infantilizada, porque minha mãe e meu pai resolviam tudo para mim, e eu quero que todo mundo resolva. Ou a gente está com a postura da salvadora, que a gente vai trabalhar o triângulo, né, dramático, ou a gente está na postura da agressora. Por quê? Porque eu fui muito agredida, então o que eu sei é agredir. Eu dou pancada em todo mundo, né? Eu sou aquela que dou umas lambadas em todo mundo. Então, a gente transita entre essas três identidades que estão dentro da gente. A vítima, a agressora e a heroína. E o que tem de mulher heroína é uma coisa absurda. Eu era uma heroína. Ainda tem aqui uma força dela, mas quando ela resolve emergir, eu dou um sossega-leão nela. Falo, calma, fica quieta aí, porque não é assim. E a consciência é isso. É a gente identificar rápido, tá? Então, não é que não vai aparecer, vai, mas a gente identifica rápido. Depois, a gente vai ver a parte profissional. E essa parte, gente, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a gente vai fazer um mapeamento da sua linha profissional, a gente vai fazer inclusão daquilo que foi excluído, né? Dos lugares que a gente saiu aí pela porta de trás, dos lugares que a gente nem imagina, fazendo o quê? Um acoplamento de toda essa força. Então, é um trabalho muito bonito. Aí, no módulo 2, a gente vai ampliar a nossa visão, a gente vai acessar o campo do conhecimento. Tudo aquilo que você traz dentro de você, você vai se apropriar, porque tem coisas que a gente foi excluindo também. Curso que você fez, que você não se apropriou, situações aí, comprou um monte de curso. Tudo tem ali uma serventia, você vai voltar em tudo, você vai se apropriar de tudo. Se você comprou, você tem direito de todos os lugares que você passou, de trazer os seus mestres, professores dentro de você, eles seguem em você. Então, a gente vai fazer um trabalho muito bonito no campo do conhecimento. Depois, a gente vai fazer um trabalho também muito bonito no campo da espiritualidade, tá? E aqui não tem a ver com religião. A espiritualidade, a nossa conexão com Deus, tá? Com a fonte da criação.
é a sua nutrição, que vem, né, dessa força maior que rege tudo isso. Então, aprender a buscar direto da fonte, aprender a ter conexão. E é essa conexão que vai amplificar a intuição da mulher. A gente precisa resgatar essa energia yin que nós temos aí, que a gente abandonou, a gente excluiu a nossa intuição. Então, a gente vai trabalhar muito forte com a espiritualidade. Depois, a gente vai fazer aí também uma reaproximação com o dinheiro. O dinheiro, ele serve à vida, ele é uma energia. A gente vai entender a dinâmica do dinheiro. Como que o dinheiro chegava para o seu pai, como que o dinheiro chegou para sua mãe, como que chegou para os avós. Porque é dentro dessa dinâmica que a gente dá o quê? Continuidade. E eu tenho... Ih, travou aqui. E eu tenho uma tese agora que eu estou mapeando, que são os 96% da população, né? Se você pegar o IBGE, você vai ver lá que 96% da população tem uma renda inferior a R$9.000. Tá? Pode ir lá, que é fonte oficial do IBGE. Isso aqui não é alucinação minha, não. E há muito tempo que essa questão vem batendo na minha cabeça. Então, a gente tem 4% da população com uma renda acima de 5 dígitos, ou seja, 10 mil para cima, e a gente tem apenas aí, né? Apenas não, a gente tem um mundo de gente com a renda mais baixa. Isso quer dizer que o nosso inconsciente vai para esse lugar. Então, a gente tem que trabalhar a força, essa força da ruptura do status quo, da nossa consciência, ela tem que ser maior, porque 96% vai me puxar para baixo, junto com a questão ancestral e a renda familiar. Então, se na sua casa, sua mãe é aposentada, seu pai é aposentado, é mapear qual que é a renda desse povo todo. Quem que tem uma renda superior a R$10.000, tá? Para poder a gente trazer essa energia. E se está no seu sistema, você tem o direito de se apropriar das pessoas que são empreendedoras, se apropriar da energia, né? Das pessoas que são empreendedoras, trazer esse movimento e ressignificar aqueles movimentos que não estão impulsionando o seu negócio. Então, o dinheiro, ele precisa ser visto, porque... E outra, vender é fabricar dinheiro, né, gente? Você vende, você está fabricando dinheiro, você está produzindo dinheiro, você está contribuindo com o sistema econômico, e se colocar nesse lugar. Você não é uma coitada, você é uma pessoa, uma cidadã que está contribuindo. O seu servir, ele muda, ele põe dinheiro na economia e entender a circulação que esse dinheiro ele traz, né? Porque a gente precisa ter o quê? Ter consciência, nível de consciência, e fazer aí o dinheiro circular. E aí a gente vai fazer o quê? Uma reintegração de tudo isso dentro da gente, né? A gente vai acoplar. Então, são 5 áreas: a família de origem, a família, o sistema relacional, a família atual, a área profissional, o campo do conhecimento e espiritualidade. Então, a gente vai fazer um bem bolado, é como se fosse um quebra-cabeça. Vocês vão acoplando tudo isso aqui, e eu tenho um método, né, que eu desenvolvi, que eu fui agraciada, digamos assim, para canalizar, e que é de Deus, né, do universo, que não é meu, a gente aqui é só porta-voz. Então, eu vou entregar para vocês. Então, vocês vão ter, são 8 aulas, uma aula por semana de 2 horas, tá? E são aulas mais ou menos como essa daqui, aonde vocês vão ter aí também a participação. A gente está fazendo a pré-venda, então as 10 primeiras aqui na pré-venda vocês vão ganhar uma análise sistêmica comigo, tá? Uma constelação ou uma análise de negócio. E vocês vão ter também o bônus, tá? Que são esse bônus é uma imersão de 4 horas, tá? Que o valor dele é 497, que é o bônus dinheiro sistêmico e os princípios ocultos das vendas, que são 2 aulas que
elas fazem muita diferença também, tá? Depois eu vou estar agendando essas 2 aulas, cada uma é uma imersão de 4 horas. Então, esse valor do MDV, do mapa do Strava, ele seria 2.497, que seria um valor justo pela entrega. Como a gente está fazendo um trabalho de ampliação, de divulgação, ele está no valor de 997, que dá 12 de 99,70. E você tem 1 ano de acesso à nossa comunidade, que a gente vai fazer o lançamento agora no final do ano, eu e a Bárbara. A Bárbara é a minha coprodutora. Então, na comunidade, você vai ter ali conteúdo semanal, e uma vez por mês nós vamos ter um encontro fechado aqui no Zoom. Para quê? Para tirar dúvidas, para fazer um aulão aqui, trazendo as questões que vocês estão tendo dificuldade. Tá? Então, vai ser 1 ano, mais as 8 aulas aí, 1 aula semanal. E eu trabalho com a plataforma da Eduz, então a Bárbara já colocou aí, né, Bárbara? E aí vocês vão fazer parte, né, do MDV, que é o mapa do Strava. Vocês vão ter o quê? Um mapa mesmo, para vocês entenderem, né, mais ou menos como foi essa aula hoje, de onde essas questões estão vindo, porque elas estão aí, gente. Só precisa o quê? Mapear. Então, eu vou pegar a minha experiência e vou trazer aqui para vocês. Quem quer fazer alguma pergunta? Não? Então, vai ser incrível. A Luana agradecer. Quero vocês lá fazendo parte para a gente poder crescer, levar esse conhecimento para mais pessoas, trazer... Obrigada, Luana. Trazer mais pessoas para o sistêmico. Nós estamos precisando de sistematizar, né? Deixar o nosso país mais sistêmico. Crianças mais sistêmicas, pais sistêmicos, políticos sistêmicos. Isso começa pequeno, como tudo na vida. Vai igual, e vai expandindo, expandindo. Então, a ideia... E hoje o meu servir, ele é esse. Eu me encontrei nesse lugar de trabalho a partir do sistêmico dentro dos negócios, dentro do empreendedorismo, com a minha visão das vendas, né? 20 anos trabalhando aí com a parte das vendas. Então, é esse olhar que eu vou trazer aqui para vocês, tá? E vai ser um trabalho bem bacana. E eu falo que a gente dorme de um jeito e acorda de outro. Todo dia a gente evolui, né? Então, a evolução aqui, ela é contínua, tá? E cada vez eu vou estar trazendo aquilo que eu recebo, eu vou passando para vocês. Ok? Dúvidas? Quer falar alguma coisa, Bárbara? Não, acho que foi tudo colocado. Próxima turma do MDV começa dia 15, excepcionalmente no sábado. Isso mesmo. Mas vai ser sempre às terças-feiras à noite. Isso. E quando não conseguirem assistir, fica sempre gravado, né? Com acesso pela plataforma da Eduz. E deem uma olhada na página, tem todas as informações lá. Se precisar de alguma ajuda técnica, né, na parte tecnológica aí, me chamem, né? Meu WhatsApp, deixa eu até deixar aqui para vocês, 998765650. Me chamem, fiquem à vontade para fazer contato Você pode dar comigo. um oi lá também no grupo. Sim, vou fazer lá. É. Estou à disposição. Qualquer dúvida, contem comigo também. Gente, então eu quero agradecer. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta? Não? Todo mundo ok? Então tá bom. Então, ó, gratidão. Semana que vem a gente vai fazer um intensivo aí, segunda, terça, quarta e quinta. E bora lá, vamos criar a expansão da consciência. Gratidão. A gente fecha esse campo, cada uma leva o que é seu e eu fico aqui com o que é meu, tá? Obrigada a todas, obrigada, Bárbara, obrigada, Luana, Estela, Fabiana, Márcia e a Simone, que ficaram até agora. Tchau, tchau.